Olá, eu me chamo Natan, sou membro da Igreja Bíblica dos Irmãos de Ribeirão Preto e vou guiar a nossa nova série de vídeos a respeito do livro de Lucas. Serão devocionais sobre o livro de Lucas, reflexões sobre o livro de Lucas, e são vídeos que sairão todas as quintas-feiras, certo? Bom, para começar, a gente vai começar lendo o texto de início do livro, que é o texto de Lucas 1. Lucas 1, versículos 1 a 4. Diz assim: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Bom, no início do livro de Lucas, nós já conseguimos ver algumas características do livro, né? A gente percebe que o autor é o próprio Lucas e que essa carta ela é direcionada a Teófilo. Esse Teófilo é um nome grego, e esse excelentíssimo na frente do nome pode nos informar que talvez se trate de alguém importante na sociedade, alguém que talvez até tenha mesmo ajudado, auxiliado Lucas, financiado Lucas, digamos assim, na pesquisa para escrever o seu relato do ministério de Jesus. E é interessante que Lucas é um relato do ministério de Jesus, é um relato direcionado a Teófilo, né? Alguém que já conhecia um pouco da fé, como diz no versículo 4, né? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Alguém que já conhecia a respeito da fé, e Lucas vai então e escreve para essa pessoa, para Teófilo, certo? E é interessante que no versículo 3 a gente percebe que Lucas ele faz um trabalho de um historiador mesmo. Ele pesquisa, ele investiga, né? Ele diz assim: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado. Lucas ele pesquisa, ele vai nas fontes, ele busca, ele faz de fato um trabalho de um historiador, porque ele quer reconstruir um relato histórico. E é interessante também que Lucas ele não apenas investiga fontes, mas ele também conversa, ele também procura testemunhas. No versículo 2 diz: Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, ou seja, Lucas ele também vai atrás de testemunhas que viram o ministério de Jesus, de testemunhas que presenciaram o ministério de Jesus. Isso é muito interessante porque dá mais credibilidade ao relato histórico de Lucas. Mas Lucas, apesar de ser um livro histórico, um relato histórico a respeito do ministério de Jesus, ele não é só isso, né? E aqui entra uma questão muito interessante a se pensar. Porque Lucas, ele não é um apóstolo. E se ele não é um apóstolo, como que nós sabemos que o seu livro foi inspirado por Deus? Porque vamos lembrar, quando Jesus ressuscita, ele dá um chamado, ele convoca os apóstolos a uma missão, os discípulos que se tornam apóstolos, e a partir da grande comissão de Jesus, né, de quando Jesus sopra o Espírito Santo nos apóstolos, que está lá no final do Evangelho de João, a partir desse momento, os apóstolos eles têm algo semelhante ao que os profetas do Antigo Testamento tinham. Os profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizavam, eles não falavam as palavras deles, eles não falavam o que eles queriam, eles falavam as palavras de Deus. Tanto que quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente sempre lê: E assim diz o Senhor, um profeta dizendo. Por quê? Porque um profeta fala as palavras de Deus.
Da mesma forma, o apóstolo no Novo Testamento, ele fala as palavras de Deus. Isso significa que quando um apóstolo ele vai pregar ou vai escrever uma carta para uma igreja, essa pregação, essa carta, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. Só que Lucas não é um apóstolo. Então, como a gente sabe que o livro de Lucas foi de fato inspirado por Deus? É interessante que, nesse ponto, a forma da gente saber que o livro de Lucas foi inspirado por Deus é porque um próprio apóstolo chama o livro de Lucas de Escritura. Quando a gente vai lá na carta a 1 Timóteo, né, uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, a gente vê essa comprovação. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. É uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, e no versículo 18, Paulo diz assim, do capítulo 5. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. É interessante que no início desse versículo, Paulo diz assim, e a Escritura diz, e cita dois trechos, o trecho do boi e o trecho do trabalhador. E quando a gente vai procurar, onde que está essa citação, esse versículo, o trabalhador é digno do seu salário, que Paulo cita como escritura. E quando a gente vai procurar, esse texto está em Lucas, né? Lucas 10, versículo 7. Lucas 10, versículo 7, que diz assim, fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, né? São instruções de Jesus, e Jesus mesmo fala, o trabalhador é digno do seu salário, o trabalhador merece o seu salário. Então, em 1 Timóteo, Paulo cita um texto do livro de Lucas e chama isso de escritura, chama esse texto de escritura. E é assim que a gente pode saber que o livro de Lucas é inspirado por Deus, porque um próprio apóstolo falou que ele era inspirado. Então, o livro de Lucas, além de ser um relato histórico muito preciso, porque Lucas de fato fez o trabalho de um historiador, ele estava próximo das fontes, próximo dos acontecimentos, e ele não foi atrás apenas só de fontes escritas, de textos, não. Ele foi atrás das próprias testemunhas oculares. Então, além de ser um relato histórico confiável, é também um livro inspirado por Deus. Um livro que pode nos consolar, e um livro que tem as próprias palavras de Deus. E por último, eu queria falar um pouco a respeito de uma palavra dessa passagem, que é a palavra cumpriram, que aparece no versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Essa palavra, ela tem um significado muito profundo. Algumas Bíblias, elas vão trazer a palavra realizaram. Mas o sentido original dessa palavra no grego, o sentido é algo que está cheio, algo que está completo, algo que de fato foi cumprido. É interessante porque quais são esses fatos que se cumpriram entre eles, que estão completos entre eles? É a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, ela cumpre todas as promessas do Antigo Testamento acerca do Messias. Ela cumpre todas aquelas promessas de Deus em que ele dizia que um Messias viria para salvar o seu povo, que ele seria descendente de Davi, que ele nasceria em Belém. Então, essa promessa, essa palavra, ela mostra bem esse sentido. Jesus cumpre as promessas de Deus. A vida, a morte e ressurreição de Jesus cumpre o Antigo Testamento. Jesus é aquele Messias esperado. A promessa de Deus está cumprida. O Messias, o prometido, aquele que libertaria o povo de Deus, chegou. E esse é Jesus. E essa é
a mensagem do livro de Lucas? É apresentar o ministério dessa pessoa que é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, dessa pessoa que é o Messias, que é o cumprimento das promessas de Deus. Espero vocês nos próximos vídeos, ao longo que a gente possa estudar e aprender e crescer bastante com o livro de Lucas, aprendendo sobre o ministério de Jesus, em quem as promessas de Deus foram cumpridas.